Olá alunos, olá alunas do Instituto Êxito Enem, saudações, meu nome é Gilmar, eu sou professor de História. Hoje então a gente vai tratar brevemente sobre o século XX, conhecido como a Era dos Extremos, né? Conforme o professor Eric Hobsbawm, né, o professor inglês, ele definiu o século XX como sendo a Era dos Extremos, e é esse o assunto da nossa aula a partir deste momento. Era dos Extremos, por que o século XX é conhecido como a Era dos Extremos? Vejam bem, pessoal, extremos, né? Extremos de um lado, extremos de outro lado. Extremos para o bem, extremos para o mal. Por exemplo, no século XX nós tivemos grandes avanços na ciência, né? A ciência se desenvolveu muito ao longo do século XX. Para vocês terem uma ideia, né? O século XX é o século que coloca o homem na Lua, né? Ou seja, um grande passo para a ciência. A ciência deu um grande salto a partir do século XX, né? Grandes cientistas, grandes físicos, grandes matemáticos surgiram no século XX, ok? Mas ao mesmo tempo em que nós tivemos esses grandes avanços na área da ciência, do bem-estar social, nós tivemos grandes massacres ao longo do século XX, né? Nunca se matou tanto como se matou no século XX. Nós tivemos o Holocausto, nós tivemos o genocídio do povo armênio, enfim, nós tivemos vários massacres ao longo do século XX, ok? Então isso ajuda a explicar o porquê de Era dos Extremos. De um lado nós temos avanços na ciência, índices de bem-estar social como nunca antes vistos, mas ao mesmo tempo nós temos grandes massacres que ocorreram no século XX, e, é claro, as duas grandes guerras, uma que se iniciou no início, lá no ano de 1914, e a outra que se inicia no ano de 1939, as duas guerras mundiais, ok? Então nós temos as crises entre as potências, né? As grandes potências europeias já vêm de crise lá do século XIX com a política imperialista. Isso entra no século XX também. Nós tivemos ainda, no século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial começa no ano de 1914, encerra-se no ano de 1918, e nós temos também a chamada Revolução Russa, um evento importantíssimo que ocorre lá no ano de 1917, né? A Rússia que está inserida no contexto da Primeira Guerra Mundial, mas ela acaba saindo da guerra por conta de sua revolução. Nós temos pela primeira vez, então, um Estado comunista a partir da Revolução Russa. Nós temos ainda, além da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, nós temos a ascensão dos fascismos ao longo do século XX, né? Os regimes fascistas que surgem lá na Europa, a partir dos anos 20, eles chegam ao poder também lá no século XX. Nós temos ainda a Grande Depressão, uma grande crise econômica que atingiu o mundo no período entre guerras. Entre o período de 1918 e 1939, nós tivemos, então, além da ascensão dos fascismos, nós tivemos uma grande crise econômica, ok? A chamada Grande Depressão, que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. Logo depois, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, e já no ano de 1939 nós temos uma guerra muito maior, né? Aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial, que se dizia na época que era a guerra para dar fim a todas as guerras, na verdade gerou uma guerra muito maior, a chamada Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e o ano de 1945. Traumatizada com as guerras mundiais, com os grandes massacres que ocorreram, nós tivemos a criação da ONU, né? O órgão responsável pela manutenção da paz mundial. É a ONU que é responsável pela paz mundial. E nós tivemos ainda, no século XX, a Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? A Guerra Fria era um conflito não armado entre as duas superpotências, os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foram Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos, uma potência capitalista, União Soviética, uma potência comunista, ok? Como é que se inicia o século XX? O século XX se inicia já com as rivalidades que surgiram lá no século XIX. Século XIX, o século do imperialismo. O que era o imperialismo? Quando potências europeias, em busca de novos mercados, em busca de matéria-prima, colonizaram, né, invadiram e ocuparam países da África e da Ásia, ok?
Então, o imperialismo, nós temos as grandes potências europeias em busca de novos mercados e em busca de matéria-prima. A justificativa dada para o imperialismo era que os europeus eram superiores, os europeus se consideravam superiores aos demais povos e eles então deveriam levar a civilização, né, entre aspas, para os demais continentes. Ok? Então nós temos no século XIX o século do imperialismo. Nós temos ainda no século XIX dois eventos importantíssimos, que são as unificações da Alemanha e da Itália. A unificação alemã e a unificação italiana, ou seja, Alemanha e Itália formam-se como estados nacionais, já no século XIX, ok? Só no século XIX é que surgem a Alemanha e a Itália como estados nacionais. E o que isso significou na prática? Significou que esses dois novos países, Alemanha e Itália, saíram atrasados na corrida imperialista. Ok? A corrida imperialista que nós tivemos como os grandes vencedores, Inglaterra e França, a Alemanha e a Itália, quando se formam, o que elas enxergam? Elas enxergam a África já praticamente toda ela ocupada por ingleses e franceses. Ok? Então nós temos Inglaterra e França como as principais potências imperialistas ao longo do século XIX e nós temos ainda, pessoal, com o surgimento da política de alianças. Ou seja, o que significava a política de alianças? Para evitar ficar sozinho num eventual conflito, o que as potências procuravam? Procuravam interesses em comum com uma outra potência. Ou seja, em caso de ataque de uma nação inimiga, essa outra potência ajudaria em um eventual conflito. Ok? Então surgem já no século XIX a chamada política de alianças. Ok? O primeiro grande fato do século XX é a Primeira Guerra Mundial, que se inicia no ano de 1914. Inclusive, no livro do professor Eric Hobsbawm, O Breve Século XX, ele narra o século XX como sendo de 1914 até o ano de 1991. Ok? Então, em 1914, nós temos o início da Primeira Guerra Mundial. Qual foi a principal causa da Primeira Guerra Mundial? A principal causa é a crise entre as potências europeias, tá? A Primeira Guerra Mundial é uma guerra essencialmente europeia. É uma guerra que surge a partir de uma crise da Europa, entre as grandes potências europeias da época. O que nós tínhamos na Primeira Guerra Mundial? Dois blocos antagônicos. Lembra da política de alianças que a gente falou há pouco? Pois é, havia duas alianças. Quais eram essas duas alianças? De um lado nós tínhamos a Tríplice Aliança e de outro lado nós tínhamos a chamada Tríplice Entente. Política de alianças que surgiu lá no século XIX, entrou no século XX, fez parte da Primeira Guerra Mundial. Quem é que formava a Tríplice Aliança? A Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Já a Tríplice Entente era formada por Inglaterra, França e Rússia. Ok? Não podemos esquecer, não podemos trocar. Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Áustria-Hungria. Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Algumas mudanças que ocorreram ao longo da guerra. A guerra se inicia no ano de 1914 com o assassinato do príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, né? E ao longo da guerra, ao longo dos 4 anos de guerra, algumas mudanças acontecem. Entre elas, nós temos a entrada dos Estados Unidos na guerra no ano de 1917. Os Estados Unidos já era uma grande potência na época, eles entram na guerra na Europa também, tá? Nós tivemos a saída da Rússia no ano de 1917, esses dois eventos aqui, tanto a entrada dos Estados Unidos na guerra, quanto a saída da Rússia na guerra, ocorrem no ano de 1917, ok? Então os Estados Unidos, eles entram na guerra ao lado de quem? Eles entram na guerra ao lado da Inglaterra e França. Ok? Eles entram ao lado da Tríplice Entente. A Rússia sai da guerra. A Rússia sai da guerra por quê? Porque na Rússia está ocorrendo uma revolução, a chamada Revolução Russa do ano de 1917, quando nós temos a chegada do comunismo ao poder. Os comunistas tomam o poder lá na Rússia. Então cai o Império Russo, os bolcheviques assumem o poder, tiram a Rússia da guerra. A Itália, antes da saída da Rússia e antes da entrada dos Estados Unidos, a Itália muda de lado. Ou seja, a Itália, que antes fazia parte da Tríplice Aliança, no ano de 1915 a Itália passa a lutar ao lado da Tríplice Entente. Por que a Itália fez isso? Por que a Itália mudou de lado?
Porque ela recebeu promessas de receber colônias lá no continente africano. Então, Inglaterra e França se juntaram, se encontraram com os italianos e disseram, olha só, se você lutar ao nosso lado, nós lhe daremos algumas colônias na África. O que os italianos fazem? Eles aceitam a proposta, acabam indo lutar ao lado da Tríplice Entente. Essa promessa não foi cumprida, né, conforme nós vamos ver adiante. Quem vence a guerra? A Tríplice Entente. Né? Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Esses são os vencedores da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha acaba sendo derrotada em novembro de 1918. O que ocorre então? Termina a guerra, termina a Primeira Guerra Mundial e nós temos um acordo de paz. Um acordo de paz que ficou conhecido como Tratado de Versalhes. O que dizia o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, que foi assinado lá na cidade de Versalhes, na França, ele dizia que a Alemanha era a grande responsável pela guerra. A Alemanha era a única culpada pela guerra. E por conta disso, a Alemanha deveria indenizar os vencedores. Certo? Além disso, nós tivemos várias punições à Alemanha. Não só o fato de indenizar os vencedores. A Alemanha também foi obrigada a diminuir seu número de homens no exército, não ter mais aviões de guerra, não ter mais tanques de guerra. Enfim, a Alemanha foi absolutamente bastante punida por conta da Primeira Guerra Mundial. E quem é que fez questão de punir a Alemanha? A França. Por quê? Porque a França queria que a Alemanha nunca mais fosse uma ameaça a ela. Ok? Então a França é a grande responsável pelo Tratado de Versalhes, pelas humilhações à Alemanha. Os 14 pontos de Wilson, né, o presidente norte-americano da época, Woodrow Wilson, ele propôs, né, um acordo de paz sem vencedores, né, mas a França rechaçou essa ideia e o que valeu mesmo foi o Tratado de Versalhes e não os 14 pontos de Wilson. Essa foi a Primeira Guerra Mundial. Um outro evento, que já foi citado, é a chamada Revolução Russa do ano de 1917. 1917, então, nós temos a fundação do primeiro Estado comunista no mundo, que é a Rússia. Cai o Império Russo e nós temos um Estado comunista, então, lá na Europa. Desculpe. Surgimento de um Estado comunista e o fim do czarismo. O que era o czarismo na Rússia? O czarismo nada mais era do que uma monarquia absolutista. Lembram do que era uma monarquia absolutista? Monarquia absolutista era aquela em que o poder do rei ele era absoluto. A autoridade do rei era absoluta. Ninguém questionava as decisões do rei. Por quê? Porque o rei ele era considerado um representante de Deus na terra. Okay? Isso era uma monarquia absolutista que perdurava na Rússia até 1917, com o czarismo. Na Rússia, né, o imperador era chamado de czar. Nós tínhamos o Império Russo e quem comandava o Império Russo era o czar. Por isso que a gente diz que czarismo. E a Revolução Russa deu um fim a essa monarquia absolutista, deu um fim ao czarismo e implantou o comunismo no local. Os antecedentes. O ano de 1905 é um ano bastante importante, porque é onde ocorrem grandes revoltas populares lá na Rússia, né? E nós temos um episódio trágico que ficou conhecido como Domingo Sangrento. O que era o Domingo Sangrento? Milhares de trabalhadores se juntaram, fizeram uma passeata pacífica, indo em direção ao Palácio de Inverno, que era a sede do governo czarista na Rússia, e para entregar um abaixo-assinado com algumas reivindicações dos trabalhadores. O que aconteceu? O czar não recebeu ninguém e, mais do que isso, ele ordenou que sua polícia, né, a polícia do czar, atirasse contra os manifestantes, causando centenas de mortes. Né? Então, esse foi o Domingo Sangrento, lá na Rússia, no ano de 1905. Esse é um antecedente importante para a Revolução Russa. 12 anos depois, no ano de 1917, finalmente, então, os bolcheviques tomam o poder. Quem eram os bolcheviques? Os bolcheviques eram os vermelhos, né, os comunistas. Eles, liderados por Lenin, no ano de 1917, tomam o poder. Assim que eles tomam o poder, nós temos uma guerra civil na Rússia. O que é uma guerra civil? Vocês lembram do que é uma guerra civil, né? Guerra civil é aquela guerra que é travada dentro de um Estado-nação, dentro de um único Estado-nação. Nesse caso aqui, nós temos russos contra russos, né? Isso é uma guerra civil. No caso, então, da Guerra Civil Norte-Americana, nós tínhamos uma guerra entre americanos contra
americanos, né? Então, isso é uma guerra civil, a guerra que ocorre dentro de um Estado-nação, certo? Quem é que travou a guerra civil lá na Revolução Russa? Os bolcheviques, o Exército Vermelho, né? Os bolcheviques eram os vermelhos, Exército Vermelho, contra os chamados mencheviques, que eram o chamado Exército Branco. Os mencheviques, eles receberam ajuda de outras potências capitalistas da Europa, tá? Eles receberam ajuda de potências capitalistas da Europa e eles tinham ainda a ajuda da nobreza e da igreja, que estavam preocupadas com a perda de seus privilégios com o fim do czarismo, ok? Então, guerra civil da Rússia, bolcheviques contra mencheviques, vermelhos contra brancos. Quem vence? Vencem os bolcheviques. A vitória é do Exército Vermelho, o Exército Vermelho que era liderado por Leon Trotsky. Ok? Então, são dois nomes muito importantes da Revolução Russa. Tanto o nome de Lenin, o principal deles, o grande líder bolchevique, e de Leon Trotsky, também, que era o líder do Exército Vermelho. Vitória do Exército Vermelho, e nós temos ainda a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Surge a União Soviética, então, quando vários países que existiam na época, então, se juntam em uma só nação, ok? Nós temos aí o surgimento da União Soviética. Período entre guerras. Termina a Primeira Guerra Mundial, 1918, né? E aí nós temos 20 anos, um pouquinho mais, até o início da Segunda Guerra Mundial, que só ocorre no ano de 1939. Só que esse período entre guerras é um período importantíssimo. É um período em que ocorrem muitas coisas na Europa. Nós temos, primeira coisa, o surgimento dos fascismos, né? Um novo estilo de governo, uma nova ideologia política que surge na Europa nos anos 20. Surge na Itália, a partir de Benito, a partir das ideias de Benito Mussolini. Nós temos, então, uma nova ideologia política surgindo a partir dos anos 20, que é os fascismos. Nós temos a Grande Depressão, uma grande crise econômica. Essa crise econômica ela se inicia nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo inteiro, né? Nós temos nos Estados Unidos os anos 20, os anos de progresso, até que tudo vai para o espaço. Tudo quebra com a quebra da economia dos Estados Unidos, e essa crise também chega à Europa, chega inclusive aqui ao Brasil, né? Essa é a chamada Grande Depressão. Nós temos uma crise das democracias, porque o que acontecia, pessoal? Nós tínhamos a Europa recém tinha saído de uma grande guerra, uma guerra que causou milhões de mortes, né? E nós tivemos ainda uma grande crise econômica, as pessoas não tinham mais emprego. O que aconteceu? Crise das democracias. Esses políticos que surgiram diziam que as democracias elas eram incapazes de resolver os problemas do povo, né? E aí é que se dá a ascensão dos fascismos, ok? Políticos autoritários, então, acabam chegando ao poder com esse discurso de que as democracias não deram certo, de que as democracias eram incapazes de resolver os problemas da população. Esses políticos autoritários acabaram chegando ao poder. Além disso, um outro ponto importante desse período entre guerras é o revanchismo alemão. A Alemanha, que estava em crise, a Alemanha é o país mais atingido pela crise de 1929, pela Grande Depressão. É a Alemanha o país mais atingido. A Alemanha ainda nutre um sentimento de revanche pelo que aconteceu em Versalhes, né? A Alemanha nutria um revanchismo, especialmente contra franceses e contra ingleses, por conta daquilo que foi tratado lá na cidade de Versalhes, no ano de 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, ok? Então nós temos surgimento dos fascismos, crise econômica, crise das democracias, a ascensão dos fascismos e o revanchismo alemão. Tudo isso vai levar o mundo a uma nova guerra, a chamada Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que ocorre entre os anos de 1939 e 1945. Antes, anos 30, né, o que nós temos? Nós temos 3 países praticando uma política imperialista abertamente. Esses 3 países eram Alemanha, Itália e Japão. O Japão lá na Ásia, política imperialista, invadiu a China, invadiu a região da Manchúria.
a Alemanha e a Itália na Europa. Esses três países abertamente praticavam uma política imperialista. Além disso, além desses três países praticarem uma política imperialista abertamente, nós tínhamos franceses e ingleses com a chamada política de apaziguamento. O que acontecia nos anos 30? Ingleses e franceses ainda estavam traumatizados com a Primeira Guerra Mundial e fizeram de tudo para evitar uma nova guerra. Ingleses e franceses, inicialmente, não queriam uma outra guerra com a Alemanha. Ao contrário dos alemães, né? Já vimos no slide anterior que a Alemanha tinha um sentimento de revanche. Ela nutria um revanchismo pelo que aconteceu lá no Tratado de Versalhes. A Alemanha foi bastante punida por Versalhes, e então a Alemanha adota uma política belicista, né? A Alemanha vai em busca de revanchismo e quer, sim, um novo confronto com ingleses e com franceses. Então, a política de apaziguamento é quando franceses e ingleses fizeram de tudo para evitar um novo conflito com a Alemanha. O que é esse fazer de tudo? É aceitar algumas práticas da política imperialista alemã, né, como a anexação da Áustria, a anexação da Tchecoslováquia, inicialmente a anexação da região dos Sudetos lá na Tchecoslováquia, ok? Antes da guerra, um evento importante que é o Pacto de Não Agressão. Pacto de Não Agressão. Duas grandes potências que assinam esse pacto, a Alemanha e a União Soviética. Dois países absolutamente diferentes, a União Soviética comunista e a Alemanha nazista. A Alemanha liderada por Adolf Hitler, a União Soviética liderada por Joseph Stalin, dois ditadores sanguinários do século XX. Esse era um pacto de não agressão que existia. Em agosto de 1939, essas duas potências assinaram um pacto de não agressão, ou seja, não se agredirem em caso de guerra. O início da Segunda Guerra Mundial ocorre a partir de 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. A Alemanha invade a Polônia e aí sim, ingleses e franceses que praticavam a política de apaziguamento percebem que a única solução é enfrentar novamente a Alemanha, e aí nós tem início a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, então, que durou até o ano de 1945, foi uma guerra muito pior do que a Primeira Guerra Mundial. No ano de 1941, aquele pacto de não agressão que foi assinado entre alemães e soviéticos foi rasgado. Foi rasgado por quem? Foi rasgado pelos alemães. Por quê? Porque os alemães invadiram a União Soviética. A Alemanha ataca a União Soviética na Operação Barbarossa, né? Já no ano de 1941. E é essa invasão à União Soviética que é o ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, porque ocorre a chamada Batalha de Stalingrado, a grande batalha da Segunda Guerra Mundial. Alemães contra soviéticos. A grande batalha da Segunda Guerra Mundial é a Batalha de Stalingrado. E ela é importantíssima porque, além de ter sido a maior batalha, que envolveu o maior número de soldados, que causou mais mortes, ela representa a primeira grande derrota dos alemães. É a primeira vez que os alemães são derrotados em uma batalha, ok? A Batalha de Stalingrado, então, marca o ponto de virada, porque até então nós tínhamos um avanço do eixo, nós tínhamos um avanço dos alemães. Os alemães conquistavam novos territórios a partir da tática da Blitzkrieg, né? A Guerra Relâmpago. Os alemães ocupavam rapidamente os territórios, só que com a Rússia não foi assim. Com a Rússia, eles tiveram mais problemas e eles acabaram sendo derrotados em Stalingrado, na Batalha de Stalingrado. O status de guerra mundial vem em dezembro de 1941, quando o Japão ataca uma base militar dos Estados Unidos, o ataque a Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941. Esse ataque dá o status de guerra mundial para o conflito, né? O conflito entre 1939 e 1945, que faz com que os Estados Unidos acabem entrando na guerra lá no Pacífico contra o Japão. Importante, tá, pessoal? Inicialmente, os Estados Unidos estão na guerra lá no Pacífico contra o Japão. Os Estados Unidos entram na guerra na Europa só no ano de 1944, a partir do dia D.
O dia D, aliás, o dia 6 de junho de 1944, quando ocorreu o desembarque dos aliados nas praias francesas, lá na região da Normandia, e então nós tivemos uma nova frente de batalha contra os alemães. Então nós já tínhamos, depois de Stalingrado, a União Soviética marchando do Oriente, e agora nós temos então as outras potências marchando do Ocidente, ok? Então a Alemanha está em duas frentes de guerra e a derrota alemã passa a ser apenas uma questão de tempo, né? Porque no ano de 1945 já se encerra a guerra com a rendição alemã. A rendição alemã que ocorre em maio de 1945, e o Japão se rende apenas em agosto de 1945, depois de duas bombas atômicas, né? O primeiro ataque nuclear da história, os Estados Unidos lançam duas bombas atômicas sobre duas cidades japonesas. A primeira bomba atômica no dia 6 de agosto de 1945 na cidade de Hiroshima, a segunda bomba atômica no dia 9 de agosto de 1945 na cidade de Nagasaki, ok? Esse evento força o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão se rende em agosto de 1945, a Alemanha já havia se rendido e esse evento então marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Um ponto importante da Segunda Guerra Mundial, né, é o chamado Holocausto, a perseguição dos nazistas aos judeus. O Holocausto foi o massacre dos judeus, né, que foi feito pelos alemães. A Alemanha nazista, então, perseguia os judeus, colocavam eles em campos de extermínio e acabavam com os judeus. O objetivo dos nazistas era acabar com todos os judeus que existiam, né? Essa perseguição aos judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial ficou conhecida como Holocausto, o extermínio em massa de judeus, ok? Um evento importante, então, da Segunda Guerra Mundial e que vem ao encontro daquilo que a gente falou lá no início da aula sobre a Era dos Extremos. A Era dos Extremos, né, nós tivemos índices de bem-estar social muito bons após a Segunda Guerra Mundial, mas também nós tivemos grandes massacres, né, ao longo do século XX, especialmente o Holocausto, um dos maiores crimes contra a humanidade que já ocorreram na história. E o pós-guerra, né? Encerra-se a guerra no ano de 1945. O que nós temos? Nós temos uma Europa absolutamente destruída. Nós temos a humanidade totalmente traumatizada. Tivemos bombas atômicas, massacres, 70, 80 milhões de mortos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Está todo mundo traumatizado com o que aconteceu. O que acontece então? É criada a Organização das Nações Unidas, ou simplesmente ONU. O que é a ONU? A ONU ela é responsável, então, pela manutenção da paz. A ONU surge após o fim da Segunda Guerra Mundial. Organização das Nações Unidas. No dia 10 de dezembro de 1948, é assinada a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil é um signatário desse documento, né? Por todas as violações aos direitos humanos que ocorreram ao longo do século XX, ao longo especialmente da Segunda Guerra Mundial, foi assinado então esse documento sobre a dignidade da pessoa humana, né? Ninguém pode ser submetido à tortura, todo mundo tem direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, né? E ninguém pode ser submetido a maus tratos, ok? Essa então é a Declaração Universal dos Direitos Humanos que ocorre no período do pós-guerra, lá no ano de 1948. Importante, o Brasil é um signatário desse documento, ok? Então no Brasil não pode haver tortura, todo mundo tem direito à vida, todos têm direito à liberdade, todos têm direito à segurança, ok? O pós-guerra ele vê ainda o surgimento das duas superpotências, os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Esses dois grandes vencedores pagaram um grande preço para vencer a guerra, especialmente a União Soviética. A União Soviética é o país que teve o maior número de mortes na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética paga um preço muito alto para vencer os alemães, né? Mas vence. E quando se consolida essa vitória, a União Soviética se consolida também como uma superpotência, ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que já eram uma potência, no final da Segunda Guerra Mundial, então, eles são a superpotência, a maior potência do mundo. A maior potência econômica e a maior potência militar do mundo. O seu grande rival é a União Soviética, um país comunista. Os Estados Unidos, então,
passam a ser os líderes do bloco capitalista e a União Soviética, então, a líder do bloco comunista. Esse conflito entre as duas superpotências ficou conhecido como Guerra Fria. Guerra Fria, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi até o ano de 1991, quando quebra a União Soviética. A União Soviética se desintegra e passa a não mais existir. Mas a Guerra Fria ela é caracterizada por muita propaganda e muita ameaça. Nós tivemos a chamada coexistência pacífica, ou seja, embora fossem rivais, embora fossem inimigos, Estados Unidos e União Soviética nunca entraram em conflito. Por que eles nunca entraram em conflito? Porque tanto Estados Unidos quanto União Soviética sabiam do potencial do inimigo. Os Estados Unidos sabiam que a União Soviética era capaz de destruí-los, né, com suas armas nucleares, e a União Soviética também sabia que os Estados Unidos eram capazes de destruí-la. Então nós temos a coexistência pacífica. O conflito direto nunca ocorreu. Ocorreu o conflito indireto, né, como na Coreia e no Vietnã. Na Guerra da Coreia, a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte apoiada pela União Soviética. Outras características, então, da Guerra Fria. A chamada corrida armamentista, as duas superpotências investindo muito em armas, investindo muito em armamentos, novas bombas são criadas, nós tivemos a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, logo depois surge a chamada bomba de hidrogênio, né, uma bomba com poder de destruição muito maior do que a bomba atômica. Nós temos a corrida espacial, ou seja, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos passam a explorar o espaço. A União Soviética lança o primeiro homem e a primeira mulher ao espaço, Yuri Gagarin, né, é o primeiro homem a ver a Terra do espaço. E os Estados Unidos logo depois lançam a Apollo 11, né, que chega à Lua. O primeiro homem a pisar na Lua foi um cara chamado Neil Armstrong, no ano de 1969. E ainda, é claro, os conflitos indiretos, né, conforme eu já falei para vocês, na guerra na Coreia e no Vietnã, e o grande símbolo da Guerra Fria, o chamado Muro de Berlim. O Muro de Berlim que cai no final dos anos 80, ele é o grande símbolo da Guerra Fria. E logo depois, no ano de 1991, nós temos o fim da União Soviética. Ok, pessoal? Esse, então, um breve resumo sobre o século XX, um século bastante intenso, com muitos eventos, e que o século XX cai bastante nas provas. O Enem costuma cobrar muito esses eventos do século XX que a gente tratou a partir de agora, especialmente pós-guerra, né, com a Declaração dos Direitos Humanos, a criação da ONU. Além, é claro, né, gosta de cobrar a crise econômica de 1929, a ascensão dos fascismos lá nos anos 20, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço para todos e bons estudos.